irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor me concede, nos concede, de estarmos participando de mais um congresso aqui na nossa igreja abençoada. Eu confesso à igreja do Senhor que não é fácil chegar aqui para ministrar a palavra do Senhor, mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus. E há muito tempo que o Senhor me fazia esta promessa, e eu vinha guardando em meu coração, e aquilo que Deus fala se cumpre. E eu agradeço a Deus pelo pastor que Ele tem nos dado, pastor presidente desta convenção em Abreu Lima, nosso pastor Roberto José, e a sua esposa, a irmã Iraci, nossa coordenadora estadual, que tem nos apoiado, que tem sido uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, que tem se empenhado para fazer esse trabalho tão lindo com as mulheres, do qual nós temos visto muitos milagres de Deus acontecer aqui. E eu creio verdadeiramente que este ano não será diferente. Há uma porção de Deus, aleluia, para ser derramada sobre cada uma das irmãs que estiverem participando deste congresso, e também daquelas que estão através da internet e da rádio, ouvindo esta palavra. Então, louvo a Deus pela vida de cada Débora aqui. Cadê as Déboras? Oh, glória! As Déboras que Deus tem levantado para se posicionar como mulher guerreira. Então, louvo a Deus, irmãos, por esta rica oportunidade. E eu confesso aos irmãos que quando eu recebi o convite da irmã Iraci, já há mais de dois meses atrás, que eu todos os dias dizia: Senhor, como vai ser? Minha preocupação é muito grande. E eu confesso aos irmãos que o lençol ficou curto, a cama ficou pequena, mas o Senhor, Ele é fiel, o dia chegou e eu estou aqui para juntos adorarmos ao Senhor. O tema escolhido é um tema maravilhoso, fala forte aos nossos corações. Quando está inserido no livro de Juízes, no capítulo 4, eu convido toda a igreja a se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. E eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. E eu sei que Deus tem muito para nos dar. E eu rogo a todos que orem para que o Senhor nos ajude neste momento. Juízes, capítulo 4, e o versículo 1, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Rosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou, e clamou, e chamou a Baraque, filho de Abião, de Quedes de Naftalim, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e entre a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens aos filhos de Naftalim e dos filhos de Zebulun? E atrairei a ti para o rio de Quizon a Sísera, capitão dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo,
Porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E depois se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Eu gostaria de repetir com toda a igreja a parte B que diz: e Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Glória a Deus. A nossa irmã orará ao Senhor por minha vida, para que através da minha vida eu possa ser um canal de bênção para os que estão aqui. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãs. Senhor Jesus, neste momento, estamos na Tua presença, ó Pai. Queremos Te pedir uma bênção especial para a vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos. Queremos Te pedir uma bênção especial, Senhor, para a vida de irmã Iraci Soares, a nossa coordenadora. Queremos Te pedir uma bênção especial, Senhor, para nós que estamos aqui, que viemos receber da Tua parte. Ó Senhor, estamos aqui, queremos nos levantar e queremos escutar a Tua voz através da Tua filha, a irmã Alda Calado. Jesus, use a Tua filha, use ela nesta manhã, como o Senhor tem usado sempre. Ó Jesus, quantas mulheres estão aqui para receber esta primeira aula, Senhor, neste dia de segunda-feira. Use a Tua filha nesta manhã para falar para cada uma de nós. Ó Jesus, que nada possa atrapalhar a nossa festa, que nada possa atrapalhar o nosso contato contigo, Jesus. Nos ajude, Senhor. Encha a irmã Alda do Teu poder. Batize, renove, cure, Senhor, nesta manhã, para que esta manhã fique marcada em nossas vidas, porque ela já está, Senhor. Só em estarmos aqui já é uma grande vitória da Tua parte. Traga as Tuas filhas que estão vindo, Senhor, livre do mal. Cubra com o Teu sangue, Senhor, porque somente as Tuas mãos podem nos livrar. Somente a Tua graça nos basta, Senhor. Somente as Tuas mãos santas podem nos dar livramento e podem nos ajudar. Deus, estes pedidos de oração estão aqui, Senhor. Veja, Jesus, quantos pedidos. Atenda, Senhor, a necessidade de cada uma das irmãs nesta manhã. Nós queremos Te agradecer também pela vida do pastor Josué. Ajude ele nesta trajetória, Senhor, durante esta semana, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e queremos agora, Senhor, abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, fala conosco através da Tua filha, irmã Alda Calado. Podem sentar, irmãos. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, eu Te venero. A minha alma suspira por Ti. A minha alma tem sede de Ti. Eu só quero seguir os Teus passos, ó Senhor Jeová.
te amo, Jesus. Eu te amo, eu te venero. A minha alma tem sede de ti. A minha alma anela por ti. Eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor Jeová. Oh, glória a Jesus. Como é bom ser crente. Como é bom servir este Deus tão grande. Este Deus de oportunidades. Este Deus tremendo, este Deus tão poderoso, que nesta manhã gloriosa está nos assistindo bem de perto, conhecendo a causa de cada um de nós. Um Deus que, mesmo sendo Deus tão poderoso, não esquece de nenhum de nós que estamos aqui vivendo em uma terra de grande aflição, em uma terra de batalhas, de angústia e de dor. Ele sendo Deus, Ele não se esquece de nenhum dos seus pequeninos. E eu quero neste momento expressar minha gratidão por tudo que Ele tem feito para com a minha vida. Quando desde os meus 13 anos entreguei minha vida para Cristo neste lugar, nesta congregação, e até hoje o Senhor tem me ajudado na terra. Deus tem me abençoado. Me batizou com o Espírito Santo, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, me deu o gozo da minha salvação, aleluia, e me deu autoridade para proclamar entre as nações que Ele vive, que Ele reina. E eu não posso temer, eu não posso ter medo, eu não posso me acovardar diante de um chamado tão poderoso do nosso Deus. E eu digo para as irmãs que hoje eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. No próximo congresso pode ser você. No próximo congresso pode ser você que vai estar aqui. E eu vou estar dando glória ao nome de Jesus. Porque a porta foi aberta. Deus tem nos abençoado. A nossa igreja é uma igreja rica, uma igreja missionária. E aqui está as guerreiras de Deus. Aleluia. Quando a gente está lendo a palavra do Senhor, nos sobrevêm tantas mensagens. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações de uma maneira tão especial. E a gente começa a sentir a necessidade de conhecer mais, de nos aprofundar mais. E o nosso coração fica tão cheio, tão alegre com as grandezas do Senhor. E a gente muitas vezes não sabe por onde começar, não sabe como começar a falar da bondade, do amor, da grandeza do nosso Deus. Porque são imensas. E a gente entende que o Espírito Santo, Ele vai atuando em cada área da nossa vida, naquilo que a gente mais precisa, nos fortalecendo, nos edificando na rocha que é Cristo. E o tema escolhido para estarmos meditando nessa festividade, Débora, uma mulher que se levanta. E eu entendo, irmãs, que para nos levantarmos, precisamos de 2 elementos indispensáveis para a nossa vida. O primeiro elemento para estarmos de pé, para nos levantarmos, chama-se força. Diga comigo, primeiro elemento para nos levantarmos, chama-se força. E eu quero dizer para você, Deus vai lhe dar força para você se levantar.
Um segundo elemento indispensável para nos levantarmos, para nos posicionarmos, chama-se equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Deus vai te dar um equilíbrio sobrenatural. Glória a Deus. Por que precisamos de nos levantarmos? Porque Deus conta conosco nesta peleja. Nós somos a Débora desta geração presente. Aleluia. E se nós somos a Débora de hoje, não podemos nos calar, não podemos nos deter, não podemos nos recuar, mas devemos avançar. E para avançar, precisamos de força e precisamos de equilíbrio. E o Senhor vai nos dar muita força e muito equilíbrio para nos posicionar diante das circunstâncias da vida. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, me sobreveio uma palavra. E o Senhor dizia assim para mim: Débora, aleluia, uma mulher de emoções equilibrada. Cadê as Déboras daqui? Diga amém. Débora, olha para tua irmã e diz assim: você é a Débora de emoções equilibrada. Oh, glória a Deus. Uma mulher que tem suas emoções equilibradas é uma mulher forte, é uma mulher destemida, é uma mulher guerreira, é uma mulher que nada faz com que venha detê-la, porque ela sabe quem tem crido. Aleluia. E se nós formos olhar as qualidades de Débora, nós vamos encontrar várias qualidades da qual nós podemos nos, aleluia, tomar como exemplo para a nossa vida. O tempo de Débora passou, agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora, agora é o nosso momento. E a gente precisa conhecer o que é que Deus tem para nós, o que é que Deus tem reservado para nossas vidas. Talvez você esteja aqui dizendo: Deus, eu não sou nada. Minha filha, não diga isso, porque Deus, Ele está investindo na tua vida. Você não é nada. Você é uma serva de Deus ungida, que Deus conta com você para um grande propósito no mundo. Permita-me tirar aqui esse microfone. Pastor Josué, Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao irmão Josué, nosso pastor amado. Glória a Deus. E eu quero compartilhar aqui com as irmãs, nessa passagem tão importante. Quando a gente vê um cenário, naqueles dias, do povo de Israel, em que vivia um tempo caótico, um tempo difícil, um tempo tenebroso, onde o povo vivia subjugado a um rei perverso, a um rei mau, a um rei cruel, que não tinha amor em seu coração. As suas ordens eram duras e violentas. Era um tempo de escassez, era um tempo de dor, era um tempo de opressão, era um tempo de angústia. Era um tempo de medo e pavor. Mas por que Deus permitiu que a nação amada, a nação querida de Israel, fosse vivenciar um tempo tão tenebroso? E o texto que lemos nos diz que por 20 anos o povo esteve subjugados a um tempo difícil em suas vidas. Aleluia. Mas em meio a tudo aquilo, existia alguém que estava velando. Existia alguém que estava de atalaia. Existia alguém que estava perseverando. Existia alguém que estava na brecha. Existia alguém que estava, aleluia, na torre de vigia, observando, orientando
ajudando. Mas o que levou o povo a viver em um tempo tão difícil? E a gente vai ver nas Escrituras, abra a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, ou seja, no próprio livro de Juízes, quando nos deparamos como é que estava a situação daquele povo. 21, Juízes 21 e o 25. Nos diz a palavra do Senhor: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem ou parecia reto aos seus olhos. O povo andava desgarrado da lei de Deus. O povo havia esquecido do verdadeiro amor, da verdadeira comunhão, da verdadeira integridade com o seu Deus. Cada um vivia de acordo com o que achava por bem de viver. Eu quero viver assim, eu vou viver. Eu quero viver dessa maneira, eu vou viver. Ninguém manda na minha vida, não. Deus não liga para nós. E vivia de acordo com seus preceitos, com suas vontades. Aí Deus permite. Deus não queria que o povo vivesse sofrendo. Deus não queria que o povo ficasse vivenciando um tempo difícil. Mas Deus permitiu que uma nação ímpia, que um rei ímpio vivesse, aleluia, naquele lugar, subjugando o seu povo, para que eles entendessem que o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão vinha do Senhor. E enquanto o povo não entendia, enquanto o povo não percebia, não estava atento aos seus erros, Deus estava permitindo aquele jugo. Mas no dia que eles entenderam, que eles compreenderam, clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus os ouviu. E enviou-lhe o socorro. Enviou-lhe ajuda. Enviou-lhe a proteção. Enviou-lhe o consolo. E Deus procurou alguém com quem pudesse contar. Deus procurou alguém com quem pudesse, aleluia, usar para aquele serviço. E quem ele encontra? Uma mulher. Eita, como Deus conta com as mulheres. Como Deus conta contigo, como Deus conta nesses últimos dias com as mulheres, não desmerecendo os homens, mas Deus conta com a força de uma mulher que teme ao Senhor. E Débora já estava julgando as causas do povo de Israel, em lugar simples, debaixo de uma palmeira. Não tinha ar-condicionado, não tinha mármores, não tinha uma cadeira de luxo, não tinha um recanto, um guarda lá guardando ela. Não tinha. Estava debaixo de uma palmeira. Isso fala de simplicidade, isso fala de humildade. Débora era juíza, uma mulher com uma responsabilidade tão grande. Ela poderia dizer assim: eu quero uma sala com ar-condicionado, quero umas cadeiras bem acolchoadas, porque eu sou a juíza, eu tenho que ter esta pose, eu tenho que ter esta posição, eu quero tudo isto do bom e do melhor. Mas a palavra de Deus nos diz que ela estava debaixo da palmeira. E eu acredito, irmãs, eu vou mais adiante. Talvez ela esteja naquele costume dos mundos, diz que sentavam-se no chão, colocava talvez um tapetezinho ali no chão, escostava suas costas na palmeira, e chegava um: qual é a tua causa? E ela escutava um, escutava o outro, entendia um, e ela sentiu a necessidade de se tornar mãe.
Diga comigo, mãe. E você sabe que é mãe. A palavra mãe é forte. A palavra de mãe é verdadeira. Aleluia, diz a palavra, diz que eu me levantei como mãe de Israel. Débora se posicionou como mãe. E a gente sabe que mãe sente a necessidade do filho. Muitas vezes o filho não precisa nem falar. Ela olha para o filho. O filho às vezes chega de cabeça baixa e ela tem alguma coisa errada com ele. Deve estar passando alguma coisa. Meu filho, o que que se passa contigo? O que que está havendo? E nos diz a palavra do Senhor que ela sentia a necessidade, mas o tempo ainda não era chegado, mas ela estava lá, na posição. E a Bíblia nos dá uma qualidade de Débora, que ela era profetiza. Quando era para profetizar, ela profetiza, assim diz o Senhor. E quando era para aconselhar, chegue cá, meu filho, vamos conversar. Que briga é esta? Que contenda é esta? Por que isso? Não, meu filho, eu sou sua mãe, viu? Eu estou aqui para lhe ajudar. Mas quando a causa era mais dura, mais severa, ela atuava como juíza da sentença. Este é de Antônio, este é de Amário. E a lei era certa. Não tinha 2 pés e 2 medidas. Ela julgava na orientação de Deus. Glória a Jesus. Como Jesus é lindo, né? E o povo por 20 anos clamava, sofria, ou seja, estava em silêncio, mas a partir do momento que eles resolveram clamar, Débora já estava em posição de batalha. Débora não foi preparada de última hora, não. Ela já vinha sendo preparada por Deus para aquele combate. Quem diz amém? Eu quero dizer que Deus já tem te preparado desde a tua infância, desde o ventre da tua mãe, que Deus já preparou para a tua vida um grande projeto. Ainda no ventre da tua, o Senhor já contava contigo. E é por isto que você não pode ficar quieta, porque a ordem já foi dada, a ordem já foi dada, a ordem já foi dada. Deus conta contigo para este negócio. E entendemos pelo texto lido que Débora, ela entendia o povo e se posicionou como mãe, como uma mãe. E mãe ama, mãe sente, mãe observa os filhos. A mãe, ela conhece da porta da frente, a porta da cozinha. E se ela não conhece, ela precisa sentir o amor de mãe. E nos diz o texto da palavra do Senhor, que por muito tempo o povo venceu aquela situação. Mas um certo dia, Débora recebe uma ordem de Deus. E ela era daquela mulher que não ficava quieta até executar o que o Senhor lhe havia mandado. E ela recebe uma ordem. Deus havia lhe incomodado, Deus havia lhe dito que Baraque precisaria tomar uma posição diante daquela situação, porque o tempo era chegado, o povo havia clamado, o povo havia pedido a Deus livramento, então a hora era chegada, e Deus agora levanta Débora, aleluia, e diz: Débora, vai a Baraque. E Débora chega a Baraque, e a gente vai ver aqui no texto da palavra do Senhor, acompanhe comigo,
E Débora, aleluia, no versículo 6, diz assim no capítulo 4, versículo 6. E enviou e chamou Baraque, filho de Abião, porque Deus conhece o nome e sobrenome. Deus não erra endereço. Deus diz o filho e diz o nome do pai, porque Deus é Deus. Filho de Abião, de Quede de Naftali. E disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai atrás, gente, ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e de Zebulun? Débora, ela conhecia e sabia o que se passava. Ela não era uma pessoa leiga da situação. E ela disse para Baraque, ora Baraque, tu não estás sabendo, tu não viste o que Deus te falou? Que tu precisaria tomar uma atitude? E a gente vê Débora encorajando a Baraque. Encorajando, ora homem, te levanta, te posiciona. Deus já te deu a estratégia. Olha, Deus já disse até que é para tu chamar. Olha, Deus já te disse tudo direitinho. Te posiciona, Baraque. Por que ela fazia isto? Porque ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de visão. Era uma mulher de compromisso com a palavra. Ela era uma mulher, aleluia, que tinha a direção de Deus para executar aquela tarefa. E nos diz o texto na palavra do Senhor, que Baraque temeu, porque não era fácil. Não era, a situação não era difícil, irmãos. A Bíblia nos diz que o rei, ele tinha 900 carros de ferro. Era um rei que ele não perdia nas batalhas. Era um rei poderoso. Quando o seu oficial, o seu capitão Císara ia para as batalhas, ele não perdia na guerra não. Eles iam e ganhavam. Tanto é que quando eles voltavam, alguém já estava com as medalhas fazendo festa, porque sabia que ele ia voltar, aleluia, com as vitórias. Mas quando Deus chega, aleluia, a coisa muda. Quando Deus chega, a situação é diferente. E Baraque temia o rei Jobim e o general Císara, porque ele sabia que eram homens de guerra e tinha um grande exército ao seu favor. Tinha um grande exército para guerrear contra o número de 2 tribos, tão pequena. Mas pequena aos olhos dos homens, mas grande no Senhor. E Deus chega agora, através de Débora, impulsionando, levantando, erguendo aquele homem. E esta é a posição de você, mulher de Deus, de você, homem de Deus, de você, servo de Deus, que tem recebido de Deus uma ordem, uma tarefa para ser executada. Deus não te chamou para abater, Deus não te chamou para humilhar, Deus não chamou você para desfazer de ninguém, mas Deus lhe chamou para ajudar. E às vezes, podemos colocar em uma posição aqui, que Baraque seja o teu marido, um exemplo. E aquele homem tímido, quieto, que não se posiciona, que está sempre parado esperando que a mulher vá e faça. E você, em vez de compreender a fragilidade do seu marido, em vez de você ajudar e dizer, meu filho, Deus é conosco, Ele já te deu a ordem, Deus já disse como é para fazer. Em vez de você agir assim, você chama ele de medroso, de covarde, abate a moral dele, abate a personalidade dele. E eu quero te dizer, Deus não está neste negócio, porque você, Débora, foi levantada por Deus para ajudar aquele que está do teu lado.
Mas esse homem é muito frouxo. Esse homem é muito medroso. Em vez de ajudar a autoestima do homem, coloca lá para baixo. Em vez de dizer, meu filho, eu sei que está difícil, mas Deus é conosco. Ele não já falou para você? Em vez de agir desta maneira, diz assim, não tem jeito não, vice. Tu só a graça. Aí vai fazer fuxico dele à mãe, ao pai, às irmãs, às cunhadas, à sogra. Em vez de melhorar o negócio, vai complicar. Mas Deus, nesta tarde, neste dia, está dizendo, te levanta, Débora, para ajudar. Ei, Camaciai! Mulheres que agem desta natureza, com marido, com filho, com amigo, ou parente, seja qual grau, Deus não está neste negócio. Aprenda a dar a mão. E Baraque diz o texto na palavra de Deus, que ele diz assim, eu não vou não. Não é assim que ele diz? E a gente diz assim, que não faz não, minha filha. É porque o negócio era sério. O negócio era difícil. E ele diz assim, ó, vamos ver aqui no texto da palavra do Senhor. Versículo 7. Aqui a gente encontra Deus orientando, não é, Débora, e atrairei a ti até o lugar. E aqui a gente encontra no versículo 9. Versículo 9 diz assim, e disse ela, certamente irei com... Repita comigo, certamente irei contigo. É isso que todo marido quer ouvir da mulher. Eu vou contigo, meu filho. Eu estou do teu lado. Não tema, eu sou tua esposa. Eu sou carne da mesma carne e osso do mesmo osso. Conta comigo. Tu estás temendo, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te levantar. Aleluia. E ela diz na palavra do Senhor, como lemos, glória a Deus, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Císera. Isso aqui já foi uma palavra profética que Deus colocou na sua boca, porque Deus, Ele vê o presente e vê o futuro. Deus sabia, Deus já havia preparado estratégica lá na frente. Débora via através de uma visão de Deus que a vitória não vinha lá no vale, mas sim Deus ia usar outra mulher para fazer uma grande obra, que o seu nome ficaria marcada. O que seria de nós se Débora não existisse? O que seria de nós se Jael não existisse? Mas Deus permitiu que duas mulheres entrassem na história para nos beneficiar. E a gente vê, amadas, dentro desse texto em que estamos lendo, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus atuava naquele momento, estava agindo, como Ele está agindo aqui. Talvez você não esteja vendo, nem percebendo, mas o Espírito Santo de Deus está atuando poderosamente. E a gente entende por esta palavra, Débora, levando para o lado espiritual, simboliza a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela tem estas características de animar-nos, de nos orientar, de nos ajudar, de nos fortalecer. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Onde é que está a igreja? Diga assim, ó glória! Você é a igreja do Senhor. E você tem essas características de amparar, de consolar, de ajudar. E se você não estiver enquadrada dentro desses padrões, você não é igreja. Mas se você estiver enquadrada dentro desses padrões de ajudar, de animar, de fortalecer alguém que precisa, você é uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. E entende pela palavra que muitas vezes, para agir, precisamos de um sobrenatural.
Diga comigo. Muitas vezes, para agirmos, precisamos de um sobrenatural de Deus. Este sobrenatural já está chegando aí. Você. E a gente entende, amados e amadas do Senhor, que Débora disse: eu vou contigo. Tu vai, Débora, vou. Agora tem uma coisa. Tu vai às tribos de Efraim e Zebulum. Toca a trombeta lá. Convoca o povo. Convida o povo. Olha, eu quero 10.000 homens. Lá da tua tribo, eu quero 10.000 homens. 10.000 homens? Sim, 10.000 homens. Porque Deus também, Ele nos ensina a contar. Deus nos ensina a administrar. Deus nos ensina, aleluia, a dividir, a preparar. E a Bíblia nos diz que ela dá a direção. 10.000 homens sobe ao Monte Tabor. Tá certo. Vamos lá. 10.000 homens sobe ao Monte Tabor. Os historiadores dizem que o Monte Tabor era em forma redonda. E para subir no Monte Tabor, tinha 400 metros. Era baixo ou era alto? Diga comigo, 400 metros. Eu não sei quantos metros você já subiu, 1 ou 2 ou 3. Mas Débora monta em seu cavalo, eu acredito em seu cavalo, com todo aquele aparato de cristão do seu lado, sem nenhuma dúvida, sem nenhum receio, sem nenhum temor, porque Deus dizia através de Débora para Baraque: Deus já entregou na tua mão. Olha, Baraque, Deus quer 10.000 homens. Não temas, eu sei, Baraque, que o exército é maior que está do lado de lá. E Deus conta com 10. Deus conta com 10, mas não tenha medo não, é 10, é 10.000 homens. Só que tem uma coisa, Deus já está do nosso lado. Deus já está do nosso lado. E por Ele estar do nosso lado, nós não vamos temer. Vamos ao Monte Tabor, vamos? Vamos. Olha para tua irmã com muito carinho e diz assim: vamos subir o monte? Tem gente que quer ter vitória, mas não quer subir o monte. Tem gente que quer bênção, mas não quer orar. Tem gente que quer vitória, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não quer fazer uma vigília com Deus pelas madrugadas. Monte de Deus é lugar de estratégia, é lugar de revelação, é lugar de provisão, é lugar de milagre. Mas para que subir? Tem que subir, porque vai ter uma reunião lá no monte. Quantas nesta manhã já subiu o monte? Diga glória a Deus. Tem surpresa de Deus no monte para você. Suba o Monte Tabor, suba o Monte Tabor.